vídeo eu vou te falar sobre esse livro aqui, falar um pouco do contexto e também te dar 3 pontos do que podemos aprender com idolatria política, como governos se tornam deuses. Mas para isso eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo para você descobrir. Se essa é a primeira vez que você tá me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, professora, pesquisadora, criadora desse canal e que também mora aqui em Manaus. Bom, aqui no canal eu falo sobre leitura e estudo para você melhorar como pessoa e hoje eu trouxe esse livro aqui. Eu trouxe parte do objetivo do canal aqui trazer livros relacionando política e cristianismo, já que esse ano de 2024 nós estamos aí no ano eleitoral, então eu decidi estudar e compartilhar. E hoje esse livro aqui foi escrito pelo Iago Martins e ele foi lançado pela editora Sheaf no ano de 2023. Esse livro ele conta com 348 páginas, só que as últimas 11 páginas ou 12 páginas, não contei muito certo aqui, mas as últimas páginas eles são referências bibliográficas. Segundo o próprio autor, esse livro ele vem de uma dissertação do mestrado que ele fez em teologia e também ele reuniu alguns estudos que ele fez na economia e política na pós-graduação que ele fez também. Inclusive eu já fiz outro vídeo aqui falando de outro livro que o Iago fez também, que faz parte de uma trilogia, digamos assim. Eu vou deixar o link aqui na descrição e lá eu dou um pouco do que ele estudou, do que ele é formado, um pequeno exposed nele lá, exposed não, né, mas eu dou um pouco, uma pequena varredura lá no currículo Lattes deles. Então, se você quiser assistir, o link vai estar aqui na descrição. Esse livro aqui ele é dividido em 3 partes. Cada parte desse livro contém 2 capítulos. O objetivo do Iago Martins, que traz nesse livro aqui, abre aspas, é ter um debate mais técnico sobre o que é pregado no livro No Alvorecer dos Deuses, desvendando as idolatrias do coração, que é a introdução à idolatria política sob uma perspectiva bíblica pastoral. Lá, nesse livro, No Alvorecer dos Deuses, ele é um ensaio teológico que o pastor Iago Martins traz pra gente. O cristão pode ter como referência lá na aplicação, na vida do cristão, na aplicação da sua política. E nesse livro aqui, ele é um pouco mais técnico. E foi muito bom saber disso, por quê? Porque nesse livro aqui, na minha opinião, ele é um livro também filosófico. Um livro que você vai encontrar vários autores filosóficos. E ele é um livro muito técnico. Então você precisa, se você for um leitor mais iniciante, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Você não tem um costume de ler. Agora, se você for um leitor mais ávido, se você tiver um plano de leitura bem estruturado, você consegue ler. Eu consegui ler esse livro em um mês, porque tenho que confessar meu pecado é que eu procrastinei um pouco, já que eu estava fazendo vídeo, trabalhando e lendo, mas eu consegui ler e consegui organizar ali a minha agenda, o meu calendário. Então eu consegui ler ele em um mês e foi muito legal que eu usei a técnica de, já ensinei aqui no canal, de estudar o livro. Também vou deixar o link no final desse vídeo aqui para você conferir. E aqui eu dividi conforme os dias que eu ia lendo e tirando as minhas anotações para trazer nesse vídeo aqui. O primeiro ponto do que a gente pode aprender aqui no livro do Iago Martins é que nós somos todos religiosos. E até o ateu que tudo e acredita religiosamente em nada. Até ele é uma pessoa muito religiosa. Essa é a primeira parte do livro onde ele fala sobre do coração à ideologia. Nessa parte ele vai falar sobre os conceitos de religião e vai trazer alguns sociólogos, filósofos para interpretar, para dar essas definições de religião. Por exemplo, ele fala sobre João Calvino, fala que a religião é sobre experiência acima da razão. E também tem outro escritor, filósofo, que é o Dewey. Eu não sei falar esse nome, mas vai estar aí no vídeo, vai estar aí na sua tela para você ver, que ele fala que a religião é algo interno, é uma experiência pessoal. Bom, ele também vai falar nessa parte, nesses primeiros 2 capítulos sobre idolatria política. O que é idolatria política? É a troca do Deus cristianismo, do Deus verdadeiro como nós conhecemos, se você for um cristão que nem eu, pelo fenômeno político. E esse fenômeno político é a explicação da existência de tudo o que nós conhecemos. Explica também nessa parte que é muito interessante sobre como é que é composta uma religião. E nada mais é uma religião, ela é denominada pela divindade, no caso de um Deus, no nosso caso o cristianismo, precisa de um texto sagrado e de uma hierarquia. Então nessa primeira parte você vai ver esses conceitos bem fundamentados sobre
religião, sobre idolatria política. Segundo ponto do que nós podemos aprender com esse livro, a idolatria política avança porque nós somos religiosos. Eu falei pra você que a religião é parte da nossa vida, independente se você for uma pessoa que acredita em Deus ou não acredita em Deus ou não acredita em nada, porque você acredita fielmente que não existe nada. E essa parte está referenciada na segunda parte do livro, que é intitulada Patrísticas à Revolução. Como essa idolatria política começou desde a antiguidade, ele vai explicar sobre como Constantino, ele conseguiu ser tanto um líder político como um líder religioso. Vai descrever como os reis da Idade Média também passaram a ser uma divindade para as pessoas. Também vai evidenciar nessa parte a maior atrocidade que aconteceu lá no tempo do Terceiro Reich, na Alemanha, mostrar de como a igreja acolheu esse líder, esse Terceiro Reich. O Bigodinho lá, ele conseguiu convencer ter a igreja cristã como aliada para fazer o que ele fez aí, que a gente conhece como o Holocausto. Parte também que nós percebemos que os indivíduos pararam de ter as suas características próprias e passaram a fazer parte de um sistema padronizado. Um líder, ter um rei político e religioso, para que as outras pessoas possam ver ele assim e fazer com isso a idolatria política que nós conhecemos. A parte aqui você vai caminhar com Iago desde a antiguidade, ele vai mostrar para você como as pessoas idolatravam reis, idolatram líderes, vai mostrar que esses líderes foram colocados como salvadores da pátria. O que não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Quando a gente não encontra esse salvador em Deus, a gente encontra esse salvador em pessoas. É interessante você observar isso. Antes de ir para a terceira parte do que podemos aprender aqui, peço que tu se inscreva aqui no canal, se esse conteúdo está sendo relevante para você. E assim você vai me dizer se você gosta desse tipo de conteúdo. E se você não gostou desse vídeo ou algo aqui nesse vídeo, eu te peço que tu deixe o dislike e coloque aqui nos comentários o que eu posso melhorar. Qual é o assunto que você quer ver aqui no canal, assim você vai estar me ajudando a gente a crescer esse canal aqui. O terceiro ponto que a gente pode aprender é que não podemos, como cristão, não podemos viver uma utopia. Na terceira parte do livro ele vai falar sobre escatologia à utopia. Dá pra gente alguns fatos utópicos que nós conhecemos como socialismo utópico e que nós como cristão não devemos viver nessa utopia. Como cristão nós devemos glorificar a Deus e não ser militante. O militante vai trocar o lugar de Deus, ele vai tirar Deus e vai colocar o Estado com um E grande, no caso governos, com a sua teologia política. E também ele vai descrever os idólatros políticos que trocam a teologia bíblica. Um exemplo importante está na página 187, onde ele dá uma hierarquia em comparação do Estado, no caso o Estado como controlador, como política, teologia bíblica. Socialismo utópico mostra a estrutura teológica da política, no qual Deus é um materialismo dialético, Messias seria o Marx, eleitos são os proletariados, a igreja é o Partido Comunista e a segunda vinda é a Revolução. Inferno é a punição dos capitalistas e o milênio é a nação comunista. Ou seja, você percebe claramente que você tem a troca dos elementos do cristianismo para os elementos da teologia política. É engraçado, quando eu vi isso, foi bem interessante e engraçado, porque você está realmente tirando as coisas de Deus e colocando a política. Fazendo esse paralelo da teologia bíblica com a teologia política, o Iago Martins vai trazer pra gente que a justificação de atos violentos são comprovados aqui. Eles podem fazer esses atos violentos contra o seu opositor político. Então eles vão justificar qualquer tipo de violência contra aquele pensamento divergente, aquele desafeto político, nós podemos colocar assim. Isso tudo em nome da revolução. O militante lá, ele vai justificar o seu ato de violência porque ele acredita em algo maior, ele acredita em algo revolucionário. Os que acreditam na teologia política, eles vão sempre ver no outro um desafeto político. Seja ele lulista, bolsonarista, não sei, hoje em dia a gente tem vários aspectos aí da política. Sempre a pessoa que tenha essa idolatria política, ela vai ver no outro uma ameaça, vai justificar atos de violência. Então, uma coisa interessante que ao final do livro Iago traz pra gente é que essas pessoas que fazem a idolatria política, têm a idolatria política no seu coração,
eles perdem essa essência de ver o outro como ser humano. Pra alertar pra gente que, como cristão, se você é um cristão assim como eu, a gente não deve ter esse tipo de comportamento, porque as nossas convicções devem estar na teologia bíblica e não na teologia política. Já que a gente viu aqui que a teologia política cega a pessoa para justificar atos de violência, o que é muito perigoso hoje em dia. Esse vídeo aqui é só para te incentivar a você ler esse livro aqui, Idolatria Política, como governos se tornam deuses. Aqui é uma pequena introdução. Se você, assim como eu, gosta de ver esses assuntos e não quer votar aí, né, no final do ano, no caso eu tô gravando esse vídeo em janeiro, escolha bem os seus representantes. E fica aqui comigo que eu vou te ensinar agora como é que faz o caderno conhecimento, que é esse aqui, para que você possa também colocar aí em prática as suas leituras. Aperta nesse vídeo que vai aparecer para você aqui do meu lado, que eu te conto lá em alguns segundos.